como é que fica a minha segunda avaliação? A minha segunda avaliação é justamente que eu não tenho recursos. Só que se eu minimizar esses recursos, primeiro porque eu acho que o problema é maior do que ele é, e segundo porque o recurso que eu tenho eu diminuo ele, necessariamente aqui eu tenho um estresse muito elevado, tanto do ponto de vista agudo quanto do ponto de vista prolongado, né, que não chega a ser crônico, mas algumas pessoas já têm estresse crônico e está enfrentando uma situação aguda agora, então a coisa é realmente crítica. Vocês percebem? Então, uma pergunta que você tem que fazer é, isso para quem é só ansioso. Eu não sei quem é só ansioso, né? Porque dependendo, aí não estou numa situação clínica, né? Não estou com uma anamnese, não estou com um diagnóstico, mas numa situação de ansiedade pura, você trata a ideia de recurso com a pergunta justamente catastrófica, né? Ao invés de você ficar fugindo, isso não pode acontecer, não pode acontecer, não pode acontecer, não pode acontecer. Não. E se acontecer? Então, se mergulhe na catástrofe, né? De repente você vai perceber, ainda que hipoteticamente, que se isso acontecer, então eu posso fazer aquilo, eu posso buscar ajuda ali, eu posso buscar solução ali, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Outro exemplo, se um amigo seu, um familiar seu, tivesse vivendo a situação catastrófica, né? O que você diria para ela? Você percebe? Por não ser você consegue ter muito mais lucidez e possibilidade de alternativas para orientar o outro. Mas quando é você está morrendo de medo, minimizando os recursos, então você não consegue ter frieza e lucidez para pensar. Então, às vezes, o exercício de imaginar o seu problema como sendo de outra pessoa, e você indo lá orientar essa outra pessoa, tendo o problema, às vezes é exatamente o que você descobre que você tem recurso aqui, né? E aí os recursos podem ser práticos ou emocionais, né? Se a situação for emocional, muitas vezes é a forma como você enxerga o problema, né? E muitas vezes, se você tiver uma situação que não é resolvível, ou é parcialmente não resolvível, né? Você tem que necessariamente apenas aceitar a condição. Você viu? Na semana passada, eu estava com gripe, né, com medo de ser coronavírus, mas antes de eu pirar, antes de ativar toda a ansiedade, eu tive que confiar. Então, eu tive que ter um controle emocional, ou seja, internamente é uma luta aqui para você não desregular emocionalmente, né? Então, você aceita a situação e espera para ver. Então, aqui você tem diminuição de estresse, né? Por quê? Porque tudo que dava para ser feito, eu fazia, né? Então, só me restava mudar o jeito interno de enfrentar o problema. Por fim, grande parte das pessoas que sofrem de estresse, elas não reconhecem suporte. Quem pode te dar suporte? O que pode te dar suporte? Família, esposo, filho, empréstimo bancário, pedir ajuda. Pedir ajuda, né? Muitas pessoas sofrem pra caramba e não conseguem pedir ajuda, né? E às vezes, se pedisse ajuda, né, teria aí uma diminuição do estresse, né? E aí isso diminui o fator de risco, percebe? Então, finalizando, interpretação inicial do problema. O problema existe, ele é real, ele é estressante, fato. Pandemia está aí, problemas econômicos estão aí. Mas eu posso pegar esse problema e aumentar muito mais, torná-lo muito maior do que de fato ele é. E se eu tiver ligado na mídia, nas fake news, dançou, né? Então, já falei da higiene mental, né? Segundo passo, avaliação de recursos. Ao invés de ficar fugindo do problema, não pode acontecer, não pode acontecer, não pode acontecer. Não, e se acontecer? Se acontecer, e aí? O que eu vou fazer? Ou seja, enfrenta o problema, né? Às vezes, só de você mudar a chave de enfrentamento, mas se eu fizer isso, eu vou pirar. Aí que você se engana. Não. Se você encara o problema, é aí que você resolve o problema, né? Agora, não é gostoso. Claro que não é gostoso, né? Mas os estudos mostram que exposição a questões fóbicas e medrosas, né, o corpo não dura mais do que 10 minutos o mal-estar. Né? Então, segura porque o corpo habitua. Né? É a semente da terapia de exposição, né, de dessensibilização, né? Descatastrofização, né? Enfim. E, por fim, pedir ajuda, buscar recursos. Bom, se houver mudança nessas duas avaliações, primária, né, ameaçadora, secundária, de recursos, e souber pedir ajuda, o estresse diminui.
o estresse diminuindo, temos aí como enfrentar melhor essa pandemia, enfrentar melhor os impactos econômicos. O Brasil, de fato, vai precisar se endividar. Não sei se vai precisar imprimir dinheiro, se vai precisar fazer empréstimo, mas, de fato, o Brasil vai se endividar. De fato, quem vai pagar a conta é o povo, né? Mas é uma situação de crise, né? E não há o que fazer. A gente vai ter que passar por isso, né? Provavelmente o governo vai ter que subsidiar salário de muita gente. Ao subsidiar salário de muita gente, como eu disse, 80% da população do Brasil, 88%, vive até com 4 salários mínimos, né? O governo pode sustentar grande parte dessas pessoas por um tempo, né? Até que as empresas retomem. Ao mesmo tempo, tem que incentivar as empresas a não fecharem, né? Para não ter desemprego. E depois, quem que vai pagar essa conta? Nós, principalmente os pobres, né? Pagando com imposto, pagando com juros, pagando com inflação, né? E por aí vai. Mas nós temos que ser, nesse caso, é um pagar as contas por fraternidade, por humanidade, por noção, por necessidade. É diferente de você pagar a conta por desvio de corrupção, por sustentar ditadura e por aí vai, né? Saqueamento do poder público, né? E é diferente, né? A gente sempre paga as contas, né? Para pagar privilégio, para pagar corrupção. Agora não, agora a gente paga a conta por um motivo necessário, né? Tá certo? Então, espero que essas informações ajudem, né? Que todos aí possam ter, nas próximas semanas, a tranquilidade, a simplicidade, né? De viver cada momento, né? Menos informações, informações apenas úteis e bastante fé. Passaremos por tudo isso. Um grande abraço.